irmãos, para abrir a palavra do Senhor, nesta oportunidade que nos é confiada. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. E o versículo que nós leremos é a partir do versículo 8. Prometo aos irmãos que não serei extenso em minhas palavras, que é notório o cansaço no rosto dos irmãos, mas eu tenho uma palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu nome por esta palavra, e me coloco diante de ti, ó Deus, como um filho, como um servo, como um instrumento, e quero te pedir, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que todas as distrações caiam por terra nesta tarde, para que assim o Senhor nos fale aquilo que o Senhor deseja. Eis-me aqui, Senhor, usa-me nas tuas mãos para falar aquilo que o Senhor quer à tua igreja, ao teu povo, aos teus escolhidos.
em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos em um culto de missões, no departamento de missões. Já vimos um vídeo, melhor dizendo, que nos move, nos aquebranta, nos faz refletir, nos faz pensar, né, presbítero Antônio? E Deus colocou esta palavra no meu coração para nós meditarmos um pouquinho. A mensagem será textual, prometo não fugir muito do texto. Nós meditarmos um pouco a respeito de, para mim, é só a minha opinião, depois de Jesus, o maior missionário que a igreja já teve. É só minha opinião. Paulo. E por que depois de Jesus? Porque ele entendeu que ele só era alguma coisa porque ele teve um encontro com Jesus. Está lá registrado em Atos capítulo 9, você pode ler. Ele ia a caminho de Damasco para matar, para perseguir, para levar preso o povo de Deus, e Jesus marcou um encontro com ele antes dele chegar. Então Paulo entende que o centro e o foco do Evangelho é Jesus Cristo. Os irmãos percebam nas cartas paulinas que Paulo sempre está fazendo menção de Jesus Cristo. É mais ou menos assim aquele evangelho simples que nós ouvimos e falamos: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma e Jesus leva para o céu. Glória a Deus. E este homem escreve essa carta aos Romanos. Nós bem sabemos que Paulo escreveu mais cartas, mas me chama a atenção, como eu disse, que a mensagem será textual e breve. Paulo inicia no verso 8, falando a respeito da fé dos romanos. E Paulo vai iniciar dizendo: eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E aqui eu quero abrir aqui um parêntese e nos fazer uma pergunta a nós como igreja: o que o mundo tem dito de nós? O que o mundo tem dito a nosso respeito? Eu vou falar da minha pessoa. O que as pessoas que convivem comigo lá fora têm dito de mim? O que as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, no meu dia a dia, têm dito ao meu respeito? Porque Paulo está dizendo assim: olha, eu me alegro muito, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu disse que Paulo está sempre falando de Jesus Cristo, de ouvir, de saber que em todo o mundo é anunciada a fé de vocês, romanos, o testemunho de vocês. O que o meu vizinho tem dito de mim? O que a minha vizinha tem dito ao meu respeito? O que o mundo tem dito de nós, irmãos, como igreja? Confesso aos irmãos que, se nós meditarmos, é preocupante. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que o povo lá fora tem dito de nós, irmãos? Porque Paulo diz: o mundo todo, em todo o mundo. E é notório nós vermos, é notório
Se nós estudarmos a história da igreja, tamanha a fé dos romanos, não é, pastor Diego? Se nós observarmos, quando um abençoado resolve tomar os cristãos, pendurá-los no meio das ruas e fazer deles tochas humanas para iluminar a cidade, e diz os historiadores que alguns gritavam: acende logo, atei o fogo logo, que eu quero encontrar com o meu mestre. É notório na história da igreja a fé dos romanos, quando são postos dentro de um coliseu para serem mutilados, fulminados por leões, atados, pés e mãos, uns com os outros, e diz a história que eles corriam para encontro dos leões, porque sabia, no momento em que ele me agarrar e tirar a minha vida, eu vou me encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que o povo que contemplava isso, oh glória a Deus, perdão, a história diz que o povo que contemplava isso olhava e dizia: eu quero Jesus também, porque eu não entendo o que esse povo está fazendo. Então é notório isso a respeito dos romanos, olhando para a história em um modo bem superficial. Mas eu volto a nos indagar: o que o mundo tem dito ao nosso respeito? Perceba que Paulo inicia falando da fé dos romanos, e Paulo vai dizer algo que nós temos que viver no verso de número 9: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito. Paulo nos ensina, irmão, que Deus é para nós servi-lo em nosso espírito. Porque se nós servimos a Deus com a nossa alma, nós choramos, nós nos emocionamos, nós nos quebrantamos, mas quando sai lá para fora continua tudo do mesmo jeito. Continuamos errando do mesmo jeito. Por quê? Porque é um momento que adoramos a Deus ou servimos a Deus na nossa alma. E a Bíblia diz que não tem como uma fonte jorrar duas águas. A Bíblia diz que não pode uma figueira produzir outra fruta a não ser figo. A Bíblia diz que não pode uma oliveira produzir outro fruto a não ser azeitona. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha. Nós temos que servir a Deus em nosso espírito, irmãos. Porque na alma nós pulamos, nós rodamos, nós choramos, nós gritamos, mas quando nós chegamos no nosso lar, ou quando nós estamos no meio da rua, nós andamos preocupados, nós andamos aflitos, nós andamos afoitos. Por quê? Porque estamos servindo a Deus na nossa alma. Mas quando nós servimos a Deus em nosso espírito, irmã Valéria, oh glória a Deus, o mundo está caindo, está chovendo canivete, que nem diz lá em Rondônia, é tanto problema, é tanta luta. Aí você olha e diz assim: eu tenho paz, eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Essas lutas não vão me afogar, porque eu tenho paz de Deus dentro de mim.
é servir a Deus em espírito. Aleluia. E Paulo continua e vai dizer assim no verso 11: eu desejo, irmãos, estar entre vós para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Perceba a humildade de Paulo, irmãos, isso aqui é fascinante. Porque quem sabe se fosse o evangelista Edson Henrique, ele iria dizer assim: olha, romanos, eu quero estar entre vós, porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu vou ministrar sobre as vossas vidas, até muda a voz. Mas Paulo, entendendo que diante de Deus não tem grande nem pequeno, somos todos iguais, ele diz assim: olha, eu quero estar entre vós para vos confortar, eu quero estar juntamente convosco para vos consolar, mas para eu também ser consolado, eu quero estar entre vós para vos comunicar a palavra, mas eu também quero ouvir o que vocês têm para falar, porque eu também preciso aprender. Olha só, meu irmão. Eu tive conversando a respeito disso com um irmão esses dias. Porque às vezes, irmãos, obreiros, às vezes nos tomam uma soberba, que a gente pensa que não pode aprender com um membro aí do banco. Irmão, eu sei do que eu estou falando, que eu já fui assim. E eu disse ao irmão: meu irmão, você me ensina tanto, que às vezes eu prefiro mais te ouvir do que falar. Oh, aleluia. E Paulo disse: eu quero estar com vocês, eu desejo muito ver vocês para vos comunicar um dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que nós juntamente, oh glória a Deus, para que nós juntos, pela fé mútua, sejamos consolados. Oh glória a Deus. E Paulo continua: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, para também ter entre vós algum fruto. Vou repetir: para também ter entre vós algum fruto. Não é frutos, é fruto. E a gente não pode falar disso aqui sem ir lá em Gálatas 5:22. Paulo está dizendo: olha, eu quero estar entre vós, eu desejo estar entre vós. Perceba, irmão, o missionário. Qual é o desejo do coração do missionário? Eu quero estar entre vós para dar fruto. Perceba qual é o desejo, a ânsia do missionário Paulo: eu quero estar entre vós para que vocês vejam em mim, dentre vós, no vosso meio, a caridade, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé. Eu desejo estar entre vós para dar esse fruto, para vocês verem não a mim, mas Cristo, porque Ele é quem me ensinou a dar fruto. E como eu disse, irmãos, não tem como uma árvore produzir um fruto diferente daquilo que ela é. Não tem como a fonte jorrar água doce e água amarga.
Então é assim: ou você serve a Jesus no espírito e dá fruto, ou você serve a Jesus na alma e produz as obras da carne. Que daí o que acontece? É o que eu disse: a gente chora, a gente pula, a gente se alegra, mas sai lá fora, tá falando mal da vizinha, da irmãzinha. Alma. A gente se alegra, a gente, eita, glória a Deus, aleluia, mas acabou o culto, tá no telemóvel contando fofoca pra irmã. Tu viu a irmã lá? Tá sempre com a mesma roupinha. Vai te converter. Vamos servir a Deus no Espírito, irmão, porque quando nós servimos a Deus no Espírito, a gente não se embaraça com nada. Quando alguém vem, irmã Sônia, com esse tipo de conversa, a primeira coisa que a gente diz é logo: vamos orar por ela, vamos orar por ele. A gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe o que ela está passando. Às vezes ela está fraca, ele está fraco, ele precisa de oração, ele precisa de intercessão para se fortalecer. Então vamos orar, eu e você junto, para Deus trabalhar na vida dele, porque eu quero ir para o céu e quero que ele vá comigo. A gente corta logo na raiz, que nem diz a palavra, meu irmão, tem que cortar na raiz. De Jessé tem que ser na raiz, senão brota. Será que o mundo lá fora tem visto a nossa fé? Será que o mundo lá fora tem visto nós verdadeiramente servir a Deus no Espírito? Porque tem crente, irmão, eu não sei nem porque eu estou falando isso, pastor, que isso tinha que ser uma mensagem pastoral, mas pronto, eu vou te ajudar e o fardo vem para mim. Tem gente, irmão, que tem coragem de falar mal de um outro irmão pro ímpio. Tem irmã que tem coragem de falar mal da igreja dele pro ímpio. Como é que ele vai vir aqui? Porque lá tem problema demais. Tem mesmo, irmão, aqui é lugar de problema mesmo, para Jesus solucionar os nossos problemas, para nós darmos lugar a Ele e Ele nos transformar, para nós dizermos como foi ministrado aqui: eu quebrei, Senhor, mas eu estou na Tua mão, me molda, faz de novo. Os irmãos já me conhecem, eu não me preocupo se você vai dar glória ou não. Mas perceba que o missionário Paulo está dizendo ao povo romano, dizendo assim: olha, eu quero estar no meio de vós para anunciar a palavra, para falar, para comunicar algum dom, mas eu também quero estar no meio de vós para vocês verem a minha maneira de viver, para vocês olharem para mim e não precisarem eu dizer nada, vocês olharem e dizer: Paulo é homem de Deus, Paulo tem amor, Paulo tem a paz, Paulo é temperante, Paulo é longânimo. Eu quero estar no meio de vós para que vocês não vejam a mim, mas vejam a transformação que Cristo fez em mim. Por quê? Porque a maioria dos membros da igreja de Roma eram judeus, conheciam a história de Paulo, sabiam quem ele era. Ruim. Obrigado, João. Mas eu quero estar no meio de vós para vocês verem a transformação que Cristo fez em mim. Irmão,
Isso aqui me fascina, porque um homem que passou por tantas coisas, como este homem, por amor ao Evangelho de Cristo, e foi proferido por Cristo, Ananias, vai lá, porque ele vai ver o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. Pode ir, mas esse homem que padeceu, que sofreu, que passou tantas coisas, dizer assim: eu quero estar convosco. Eu quero estar no meio de vós. Eu desejo produzir fruto convosco. Eu desejo estar convosco. É o que o presbítero Antônio disse aqui, irmão: só faz missão quem ama. E pasmem, nós pensamos que a obrigação de fazer missões é dos outros. Nós sempre terceirizamos a culpa, irmãos. Nós sempre arranjamos uma desculpa. Aleluia. Se não dá para dar glória, diga ai. Né, missionário? Será que nós desejamos estar no meio dos irmãos para dar fruto? Ou nós estamos pensando apenas em nós, e eu vou para o céu já está tudo certo, e está tudo resolvido? E olha o que Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, também a sábios e a ignorantes. Eu tenho dívida. É como se Paulo estivesse dizendo: tudo que eu fizer não paga. Eu sou devedor. Paulo diz no verso 15: olha, eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Eu estou pronto. Você está pronto? Você está pronto, irmão? Você está pronto, irmão, para anunciar o Evangelho lá no seu trabalho? Para anunciar o Evangelho aonde você chega? Você está pronto, irmã e irmão, para falar de Cristo? E por vezes não é o falar o falar em si, mas o viver às vezes fala mais do que o falar. O viver dá a brecha para você falar. O viver abre a porta para você dizer: não, não sou eu não, isso é Jesus que é bom na minha vida. Não, não sou eu não, eu sou um dos maiores devedores, maiores pecadores, mas Jesus me encontrou e mudou a minha história, e Ele pode mudar a sua também. Porque é o que Paulo está tratando a partir do verso 16, dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: eu estou pronto para pregar o Evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? Porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Para que
quê, Paulo? Para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que acontece conosco, irmãos? É que nós queremos falar de Jesus, mas também queremos o resultado, e o resultado não é a gente que dá. Sabe por quê? Porque a gente quer massagear o nosso ego em dizer: não, eu falei com o rapaz, ele ouviu a palavra de Deus e se converteu. É do ser humano isso, irmãos. Mas Paulo está dizendo assim: olha, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso papel é ir e pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Não precisa a gente ficar: vem, 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 vem. Não, se o Espírito não convenceu, ele pode até vir, mas ele não permanece. Mas quando o Espírito convence, meu irmão, ele vem e diz assim: agora eu quero viver em novidade de vida, agora eu quero ser uma nova criatura. Irmão, não nos envergonhemos deste Evangelho. Nós estamos no ano do clamor pela manifestação do poder de Deus, mas nós precisamos entender que as manifestações do poder de Deus, seja ela cura, milagre, libertação, isso é, irmãos, para que o mundo lá fora contemple o poder do Evangelho de Cristo, o poder de Deus. Porque nós já vivemos o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Mas sabe o que tem acontecido conosco? Nós queremos viver o Evangelho de Cristo superficial. Nós queremos viver o Evangelho de Cristo da bênção, do levanta a tua mão que Deus vai fazer, levanta a tua mão que Deus vai te dar. Mas o Evangelho de Cristo é mais fundo, irmão e irmã. O Evangelho de Cristo é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Evangelho de Cristo é mais fundo. Olha, vai ter dia que você vai querer desistir, mas tem bom ânimo, eu estou contigo. O Evangelho de Cristo vai ter dia que você vai querer largar tudo e dizer: chega, basta. Não é só bênção, não é só vitória, é de vitória em vitória. Porque tem luta, Cálita. Está ali, irmã Cálita. É de vitória em vitória. Por quê? Porque tem uma luta hoje, aí Deus nos dá graça, a gente vence. Mas vem outra amanhã, Deus nos dá graça, a gente vence. Então de vitória em vitória, nós contemplaremos a Jesus Cristo como Ele é. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé comigo que eu encerro. Eu disse que não ia ser longo. Eu quero deixar e encerrar vos lembrando o que o mundo tem dito ao nosso respeito. É para nós meditarmos, meu. O Evangelho, irmão, ele é para nos confrontar mesmo. É para você sair daqui brabo mesmo. Pode ser com o pregador, não tem problema não. Eu recebo a culpa, a honra, a glória, o louvor e a exaltação é para Deus. Eu recebo a culpa. Mas é para nos confrontar. O que o mundo tem dito de mim? É para você sair daqui com essa pergunta: o que as pessoas que eu convivo têm dito ao meu respeito?
Segundo, eu tenho produzido fruto. Tem alguém aí? Eu tenho produzido fruto. Terceiro e último, essa é mais pesada. Permita-me usar a frase de um pastor renomado: vai doer, mas vai curar. Eu tenho me envergonhado do Evangelho de Cristo. Irmão, eu sei que está ruim, mas é o que tem para hoje. É como eu disse aos irmãos, a mensagem era pastoral, mas aí Deus quis terceirizar. Quando o pastor me chamou, eu falei: ô pastor, não faz isso não. Mas vamos ver o que Deus quer falar conosco. O que o mundo tem dito ao meu respeito, ao nosso respeito, porque se trata de igreja. Eu tenho dado fruto. Eu estou produzindo esse fruto. Porque se eu não estou produzindo esse fruto, eu ainda sirvo a Jesus na minha alma. Se eu ainda não tenho amor, e não estou dizendo amor de marido para mulher, de pai para filho, de mãe para filha, não. Se eu ainda não tenho paz, eu ainda estou servindo a Jesus com a minha alma. Irmão, é tão gostoso que sou até irônico, pastor Diego. O mundo está desabando e você não quer saber de nada. Se Jesus voltar agora, glória a Deus. Se eu dormir debaixo da ponte, aleluia, eu não quero saber de nada. Eu não pertenço a essa terra. A minha morada não é aqui. A minha morada celestial já tá pronta. O meu passaporte já foi carimbado. O meu nome já está escrito no livro da vida. Você não quer saber de nada, meu irmão. É tão gostoso. A gente olha e fala assim: ah, se Deus me der, amém. Se não me der, amém também. Oh Jesus. E por último, eu me envergonho do Evangelho de Cristo. E pior, eu envergonho o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Quero passar a palavra ao pastor.